Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais vídeo do nosso canal. Depois da eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores, nos restou torcer para o Inter no Brasileirão. E hoje o Inter enfrenta o Botafogo às 7 horas da noite. Eu vou te falar tudo sobre esse jogo no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Como eu já disse, depois do Inter ter sido eliminado das duas competições de mata-mata e de forma cruel, o Inter brincou com o coração e com a autoestima do torcedor em ambas as Copas, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, onde o Inter perdeu os dois primeiros jogos em casa, parecia que estava tudo acabado. Contra o América fez um gol aos 90 minutos e perdeu nos pênaltis. E contra o Boca perdeu em casa e ganhou de 1-0 na Bombonera e perdeu nos pênaltis, deixando aquela sensação de que o Inter podia ter eliminado ambas as equipes. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo de hoje. Hoje o Inter enfrenta o Botafogo às 7 horas da noite. O Botafogo que não ganha há muito tempo no Campeonato Brasileiro. Os caras estão em penúltimo com 20 pontos ainda. E o Inter, que também está a 6 rodadas sem vencer no Brasileirão, tem 38 pontos. Eu já vou passar a tabela para vocês. O São Paulo é primeiro com 50, o Galo é segundo com 43, o Flamengo é terceiro com 42, o Grêmio é quarto com 40, o Fluminense é quinto com 39 e o Inter é sexto com 38. Então, se o Inter não tivesse conseguido aquele um pontinho contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, naquele gol do Peglo, o Inter estaria em nono, fora da zona de classificação da Libertadores, com o Santos e o Palmeiras à sua frente. E vamos projetar se o Inter vença o Botafogo hoje, que é algo que é obrigação do Inter vencer o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que não ganha as 6 rodadas, foi eliminado por Cuiabá. A temporada do Botafogo é uma tragédia. Se o Inter vencer o Botafogo e torcer por um tropeço do Grêmio, o que a gente mais gosta é ver o Inter vencer e ver o Grêmio perdendo, então a combinação perfeita nesse fim de semana seria isso: o Inter vencer o Botafogo e o Grêmio perder ou empatar para o Goiás lá em Goiânia, o Grêmio que poupou vários jogadores para o jogo de volta contra o Santos na Copa do Brasil. Então, caso o Grêmio tropece e o Inter vença, o Inter reassume a quarta posição, reassume ao G4, volta ao G4, a zona de classificação, a fase de grupos da Libertadores. E vamos para as informações. O Inter tem alguns desfalques, na minha visão nenhum deles muito importantes. O Musto está suspenso, é desfalque. O Johnny está lesionado. O Pedro Henrique, o Praxedes e o Maurício estão a serviço da seleção sub-20. E o Bosquilha, o Saravia e o Guerreiro estão com lesão no joelho e estão fora da temporada. Os pendurados do Inter são Rodrigo Lindoso, Rodrigo Moledo, Rodinei, Gabriel Bosquilha, que também não joga, Marcos Guilherme, Marcelo Lomba, Yuri Alberto, Matheus Jussa e Leandro Fernandes. São esses os pendurados do Inter para esse jogo no Botafogo, que se enfrentam hoje às 7 horas da noite, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que tem transmissão apenas do Premier. Para tu assistir, vai precisar assinar o Premier por R$ 79,90. Então vamos projetar essa equipe do Inter com algumas mudanças em questão aos últimos jogos. Contra o Boca talvez não mude muito e ela pode começar até mesmo no gol. O Lomba, que está de titular há muito tempo no gol, falhou em alguns jogos, foi muito bem contra o Boca, pode perder a posição para o Danilo Fernandes, que até nessa semana o empresário dele disse que o Inter precisando de uma liderança dentro do vestiário, que o Danilo era esse cara, que o Danilo precisava de mais oportunidades, então talvez o Danilo receba essa oportunidade contra o Botafogo. Na lateral direita, o Rodinei, bola de prata, jogou muito contra o Boca Juniors. Na zaga, Moledo e Cuesta, que fizeram um bom jogo contra o Boca. Moisés, que também fez um bom jogo contra o Boca. Se eu ficar falando quem fez um bom jogo contra o Boca, eu vou falar todo mundo, porque a equipe fez um jogo exemplar contra o Boca Juniors na Bombonera. E aí uma dupla de volantes, Rodrigo Lindoso e Edenilson. O Edenilson obviamente vai sair um pouco mais. Patrick na meia esquerda, Marcos Guilherme na meia direita, que, como eu já disse, foi um defensor
do Marcos Guilherme no pós-jogo aqui do canal. Para mim ele jogou muita bola, ajudou bastante o Rodinei na marcação e ganhou todas as segundas bolas. E na frente, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Todo mundo sabe que o Yuri Alberto é muito titular nesse time do Inter. E a gente espera que o Galhardo, que não vem jogando nada há alguns jogos, retome o faro de gol, retome a fazer gols nesse Campeonato Brasileiro. Afinal, ele ainda é o artilheiro. Eu também gostaria de chamar a atenção para você sobre a sequência de jogos do Inter, que não é nada difícil. O Inter tem plenas condições de fazer no mínimo 15 pontos nesses próximos 6 jogos. Eu já vou passar para vocês. São eles: Inter e Botafogo em casa hoje, Inter e Palmeiras em casa, Inter e Bahia fora de casa, Inter e Ceará fora de casa, Inter e Goiás dentro de casa e Inter e Fortaleza dentro de casa também no estádio Beira-Rio. Então o Inter tem confrontos teoricamente fáceis, tirando o Palmeiras, que é uma equipe que está brigando lá em cima também, mas o Palmeiras provavelmente poupando alguns titulares e talvez até com alguns desfalques. Afinal o Palmeiras está nas quartas da Copa do Brasil e está também nas quartas da Copa Libertadores e muito vivo em ambas competições. Pega o Libertad na Libertadores e o América Mineiro na Copa do Brasil. Depois o Bahia do Mano Menezes fora também não é muito fácil. O Ceará também não é muito fácil fora de casa. E o Goiás e o Fortaleza no Beira-Rio é obrigação vencer. E o Inter contra todas essas equipes que estão brigando lá embaixo, o elenco muito superior, tirando o elenco do Botafogo. O Inter tem uma folha salarial muito acima de todas essas outras equipes, então é obrigação do Inter vencer. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.